seja objetivo, é a gente identificar quem é o paciente que tem síndrome hipertensiva na gestação, quem é o paciente que tem diabetes na gestação, seja gestacional ou não, saber diagnosticar, saber prever e prevenir as complicações e conduzir, né? Tratar e etc. Então, dentro das duas coisas, as coisas mais óbvias mesmo. A gente vai, às vezes, pincelar um pouquinho, mas a gente vai entrar muito em fisiopatologia, porque é um objetivo mais ansioso, né? Acho que vocês já têm uma noção, no dia a dia, a patologia hoje menos. A gente já aprendeu, depois termina não usando tanto, tá? Então, das síndromes hipertensivas. Então, só para a gente lembrar da importância, né? Que a principal causa de mortalidade, seja diretamente a ela, né, ou as complicações, tá? Maternas, 35% das causas de morte materna geralmente são decorrentes das síndromes hipertensivas, né? Muito prevalente e de muita morbidade. E responsável por 39% delas terminam em cesariana, né? Então, por mais que hoje a gente tenha a opção de escolha, mas nas síndromes hipertensivas terminam sendo a única opção, por questão materna ou fetal, para tentar acelerar o parto. A gente tem que ter autonomia, né, de decidir, não ser uma decisão por morbidade, por doença, certo? E 12 a 22% das síndromes hipertensivas vão ter complicações. Então, só para a gente lembrar, por definição, pré-eclâmpsia é a associação da hipertensão com presença de proteinúria. Isso acontecendo depois da 20ª semana da gestação. Lembra um pouco que a gente, quando falou nas hemorragias, né, na bola, seria antes disso, que na total situação de exceção, tá? Por isso que a gente frisou tanto. Só que uma coisa que eu queria que vocês se atentassem e não esquecessem é: se tiver complicação, seja por questão de gravidade, com alteração de órgão-alvo ou de sofrimento fetal, já é considerada pré-eclâmpsia grave, independente da proteinúria. Então, assim, uma síndrome hipertensiva, só hipertensão, digamos assim, não tem proteinúria na urina, mas tem uma complicação decorrente dela, não precisa nem a proteinúria, a gente já pode definir. Mesmo que você faça uma pesquisa na urina negativa, é pré-eclâmpsia grave. Tá? Então, sempre em outras situações, eu tenho que ter os dois achados, proteinúria e hipertensão, mas se tiver reflexo já de gravidade, lesão de hormonal, alteração de fundo de olho, sofrimento fetal, insuficiência placentária, já é pré-eclâmpsia grave independente da proteinúria. Seja porque a questão não citou, ou seja, porque você fez um sumário, não veio proteinúria numa urina isolada, mas a gente já conduz com pré-eclâmpsia grave. Né? Para lembrar que, por definição, a proteinúria ela oscila ao longo do dia, então teria que fazer uma urina de 24 horas, mas numa situação de gravidade a gente não vai esperar, coletar 24 horas para amanhã decidir o que faz, a gente já conduz com pré-eclâmpsia grave, certo? Então não esqueça que às vezes eu gosto de colocar essa questão e a gente passa batido que não quer proteinúria, certo? Então, nessa situação não precisa de proteinúria. Já bateu isso algumas vezes ao longo da aula. E só para a gente lembrar mais ou menos da fisiopatologia, mas lembrar que a gente não sabe exatamente o que causa, mas o que a gente tem de informação, que é exatamente o que a gente falou também na bola, que é a alteração placentária. Então, decorrente de uma placentação anormal, vai ter alterações, né, circulatórias, por placentas que não têm a adaptação perfeita trofoblástica, vai ter circulação insuficiente e aí as modificações vão culminar na síndrome hipertensiva da gestação, certo? Então essa é a ideia geral que eu queria só que vocês se lembrassem. Então, é a alteração da placenta. Então quando é que vai curar a síndrome hipertensiva? Quando eu tirar a placenta depois do parto, certo? Então não existe cura ao longo da gestação. E a outra coisa é que ela só aparece também depois que eu tiver todo o processo de placentação pronto. Que numa gestação normal é na segunda metade, né? Lembrar que tem aquela primeira onda de placentação, segunda onda por volta de 16 a 20 semanas, então depois de 20 semanas é que a gente pode considerar como pré-eclâmpsia, certo? Porque essa sim é decorrente do problema da placenta. Se for antes disso, não será pré-eclâmpsia, exceto na mola, porque aí a placenta já está formada e toda mazelada, digamos assim, desde sempre, certo? Então lembrar que é um estudo placentário. Aqui em relação às repercussões sistêmicas, então, toda a resposta é isquemia, e aí resposta, né, de substâncias vasoativas, resposta inflamatória decorrente de lesão endotelial. Essa é a ideia, tá? Então, toda alteração é circulatória, são nos vasos, e aí qualquer órgão, né, por onde o sangue passa, pode ter alteração. Então, só para a gente lembrar, esses agentes, né, vasoativos, eles podem promover vasoespasmo, e por isso
ter a hipertensão. Se tiver alteração circulatória cerebral, pode ter a convulsão. Isso é eclâmpsia, né? Lembra que a convulsão legalmente é síndrome hipertensiva. Se não tem convulsão, não é eclâmpsia, seria pré-eclâmpsia. Não confundam, que às vezes, para ver se em termos querem ver questão, dizer que é eclâmpsia, questão que não teve convulsão, não é, certo? Descobrimento prematuro de placenta é uma complicação, não decorre só da hipertensão, mas lembra que a principal causa, a gente falou isso, né? Como lembro, né, que o rim termina sendo reflexo de toda a parte sistêmica e funcional. Se a gente tem qualquer alteração, e é o nosso primeiro reflexo de alteração sistêmica, é o rim. Por isso que a proteína é mais fácil a gente identificar. Mas poderia ser lesão de algum alvo ou qualquer outra, que é aquilo que eu falei no slide anterior. Então a proteinúria é mais detectável e quantificável. Mas se tem alteração no fundo de olho, pode considerar a síndrome hipertensiva grave decorrente da gestação, já é pré-eclâmpsia mesmo com proteinúria. Tem lesão de algum alvo também. Então a proteinúria é só um reflexo de alteração de algum alvo quantificável. Essa é a ideia, tá? Não, eclâmpsia. Eclâmpsia é só quando tem convulsão. A pré-eclâmpsia é a síndrome hipertensiva com complicação. Se tiver convulsão, é eclâmpsia. Eu já recebi recurso de prova que a pessoa botou uma sigla chamada eclâmpsia, a paciente não tinha convulsão, não é? É pré-eclâmpsia, né? Então, cuidado, que talvez o raciocínio estava correto, mas escreveu errado o diagnóstico colocou. Esse sigla chamado é pré. Tem gente pra você, né? Então, Bernardo, que vai ser chamado do mesmo jeito, é a pré de todas as áreas. Geralmente são 2 casos com 2 questões, 3 questões de cada BCDS, porque a BCDS não consigo ficar respondendo, é uma inicial de escolha, né? Então, assim, são 2 de GO, 2 de pediatria, e aí às vezes a gente sabe as respostas, assim, claro, né? No documento é que são nas áreas abertas, e as outras, tá? Você também só, mas vocês também só também. É smart, né? Imagina, geralmente, diferente daqui, tem os que estavam de férias, os que estavam no serviço, se não fizer, um monte de gente para a gente corrigir. Imagina que ele foi bem grave, né? A gente é justo, mas que foi mal. Sim, permeabilidade capilar, então lembrar que edema é achado comum, mas não é critério, antigamente até edema, né, de posteriores foi critério para pré-eclâmpsia. Hemoconcentração, proteinúria e por alteração hepática, os achados da síndrome HELP, né? Principalmente trombocitopenia, elevação de enzimas hepáticas, achados laboratoriais, certo? Então, não precisa decorar nada, é só para vocês entenderem que dentro da fisiologia, dependendo do órgão, a gente tem alguns achados. E lembrar que não é simplesmente um problema da pressão alta, toda a parte sistêmica materna está sendo afetada, né? Ninguém falou nada do bebê, né? Então a mãe está sofrendo, por isso que é uma síndrome tão potencialmente grave. Então não é só o bebê, às vezes a gente tem que resolver o problema materno, então às vezes esse é o grande lance, digamos assim. O bebê é mais fácil também a gente identificar, se a gente não acompanhar bem, a mãe pode estar, né, potencialmente grave, certo? Principalmente síndrome HELP. De conceito, então, hipertensão a partir de 140 por 90 e ou 90 é considerada hipertensão na gestação, mas crise hipertensiva ou pico hipertensivo, como a gente fala mais na GO, é 160 por 110, diferente de 180 por 110, então acho que deve ser considerado na história da gestação, né? Tá? A gente tem que baixar, digamos assim, a pressão, certo? Então, nesse caso, muda um pouquinho. E a proteinúria também, como a gestante ela tem mais filtrado glomerular, ela tem uma eliminação proteica um pouco maior. Então, para a gente considerar a proteinúria significativa na gestação, é a partir de 300 mg em 24 horas, na urina de 24 horas, certo? Se for mais de 2 gramas em 24 horas, é critério de gravidade, certo? Então, 140 por 90 é hipertensão, 160 por 110, gravidade. 300 miligramas é proteinúria, 2 gramas dia é critério de gravidade. Mas lembrar, independente de ter esses critérios de gravidade, se eu tiver alteração, lesão de órgão-alvo, já é grave, independente de eu ter pico ou de eu ter proteinúria acima de 2 gramas, certo? Não esqueçam desse detalhe. Outra, digamos assim, alternativa de uma forma mais urgente seria a gente fazer a relação proteína-creatinina, certo? Então, proteína urinária, creatinina, se der maior do que 0,3, também seria considerado proteinúria significativa.
alternativa. Isso, excelente, ensino da gestação. Então, qualquer paciente que tenha qualquer doença prévia, eu tenho que ter uma avaliação de base de como é que ela está sistemicamente. Então, se ela é hipertensão crônica, eu tenho que ter um fundo de olho, ter um ECG, ter uma proteinúria de base. Se ela é, sei lá, lúpica, eu tenho que saber como é, se ela tem nefropatia, se ela tem proteinúria, por quê? Porque para ser pré-eclâmpsia tem que ser decorrente da gestação, e aí a proteinúria é decorrente dessas mudanças. Acontece muito de a gente ver isso. Então, o paciente tinha doença de base, não acompanhava, ninguém lembra, aí quando chega na emergência, fez uma medida só, 140, 90, não dá tempo nem a segunda medida para confirmar a hipertensão. Aí faz uma proteinúria e está positivo. Qualquer outra causa, né, com proteinúria, vai dar. Então, eu tenho que ver da base dela se aumentou. Porque senão, né, senão não seria pré-eclâmpsia, seria já qualquer coisa crônica. Certo? Aumenta o risco dela ter pré-eclâmpsia, mas se ela era hipertensão crônica e ela tinha uma lesão já renal com proteinúria, digamos assim, de 400, aí eu vou contar, se em cima de 400 ela aumentar, aí ela vai ser uma pré-eclâmpsia super ajuntada, que se somou à hipertensão que ela tinha, certo? Então por isso que a gente tem que ter a base, porque senão não sei se ela já tinha ou se foi decorrente do problema placentário, digamos assim, tem que ser decorrente da placenta. Deu para entender isso? Certo? E aí, só por definição, né? Então, se for gestacional, exclusivamente da gestação, vai ser decorrente da placenta, que é após 20 semanas, mas também quando eu tirar a placenta, ela some. Depois de 12 semanas, depois do puerpério, vai ter sumido. Se ela acontece antes de 20 semanas, ou se ela persiste depois do puerpério, ela é crônica. Certo? Não é só da gestação, é só decorrente daquela placenta. Vai até ter ficado, não tinha antes, desenvolveu com 24 semanas, mas não sumiu, não ficou, não importa mais pra gente, é crônica e acabou-se, tá? E aí aqui, que a gente estava comentando, se ela tem hipertensão com proteinúria, é pré-eclâmpsia. Se ela tem hipertensão com qualquer comprometimento de órgão-alvo, é pré-eclâmpsia. Se ela tem hipertensão com alteração placentária, também, certo? Sofrimento fetal, insuficiência placentária. E se ela era hipertensa e apareceu, piorou a proteinúria depois das 20 semanas, aí uma pré-eclâmpsia sobreposta ou superajuntada. Certo? Aqui só para dar esclarecer para vocês, no último diretriz do Ministério da Saúde, eles usam com ou sem sinais de gravidade. Eu vou falar em leve e grave, até porque a gente tem o hábito, fica até mais fácil de entender. Mas por definição, hoje a gente não usa leve ou grave. É sem sinais de gravidade ou com sinais de gravidade. E aí uma coisa só mudou o termo em volta, digamos assim, certo? Mas não estranho por em leve, vamos botar para sempre leve e grave, mas pelo nosso lado fica mais fácil a nossa compreensão, mas é a mesma coisa. Então, e o que seriam esses sinais, né, de lesão de órgão-alvo, de deterioração clínica, ou que a gente chama de sinais de iminência de eclâmpsia, certo? Então, digamos, a paciente, ela tem pré-eclâmpsia, sem sinais de gravidade, mas se ela desenvolver qualquer desses sinais, ela desenvolve sinais de iminência de eclâmpsia, que ela passa a ser pré-eclâmpsia grave, com sinais de gravidade, ok? O pico, como a gente falou, né, a crise hipertensiva, se ela tiver aquelas queixas, sinais de iminência bem claras, cefaleia, fotofobia, esclotoma, náusea, vômito do epigástreo que não melhora com medicações somáticas, então, uma cefaleia que não melhora, uma epigastralgia que não melhora, dor hipocôndrio, tudo isso a gente tem que achar que as coisas que não melhorar com analgésicos comuns, com medicações comuns, né, com antimédico comum, que seja na pré-eclâmpsia. Ficar atento, mas também se apavorar, porque a gente não pode ter uma dor de cabeça e achar que foi pré-eclâmpsia. Mas se não melhorou com analgesia comum, pode ser um sinal de gravidade, inclusive, certo? Outra é se ela desenvolveu a eclâmpsia, a condição, como a gente estava comentando, se ela tiver alteração laboratorial de síndrome HELP, né, lembrar sinais de hemólise, elevação de enzimas hepáticas, LDH, a gente vai citar síndrome HELP um pouquinho mais para frente, mas se tiver alteração laboratorial, se tiver oligúria, se não é insuficiência renal, né, desenvolveu alteração de função, doutorose torácica, edema agudo de pulmão, e lembrar, pré-eclâmpsia também pode provocar AVC na gestante. Então, todos, mas bem qualquer reflexo sistêmico,
circulatório pode ser decorrente da pré-eclâmpsia. Claro, são situações muito mais graves, graças a Deus, mas são potencialmente graves. Então, só para a gente ver as definições que a gente já falou. Um paciente de 38 anos, tessigesta. O que é tessigesta? Terceira gestação, G3. Acredito que eu vou colocar assim, G3, certo? Com 2 partos anteriores normais, sem intercorrências e o último há 10 anos. Vem para controle de pressão alta na UBS, que ela tem há 2 anos e estava tomando captopril e hidroclorotiazida. Na consulta de pré-natal de 9 semanas, ela tem um PA de 140/90. Qual é o diagnóstico dessa paciente? Certo? Vocês acham que é gestacional, que é crônica ou que é crônica com pré-eclâmpsia sobreposta? Crônica, não está na pele de ainda pré-eclâmpsia. Então, ele falou 2 vezes, ele disse, ela já tinha. E ela ainda está alta agora. Então, ele quis confundir, mas seja uma coisa ou outra. Então, se ela não tivesse, chegou na primeira consulta, 140/90, confirmada, é hipertensão crônica também, certo? Então, ele falou e disse para confundir você, isso é a mesma coisa 2 vezes, é crônica, certo? Então, aqui o que a gente ia fazer? Trocar a medicação, que a medicação possa fazer na gestação e discutir as profilaxias de pré-eclâmpsia. Então, o paciente de hipertensão tem mais chance, né, de ter pré-eclâmpsia, que a gente vai falar já, tá? E aí, como é que a gente vai predizer e prevenir? Então, nossa, né, forma de descobrir aí, né, porque é fácil a gente saber quem tem mais chance. Tem como prevenir? Alguns sim, outros nem tanto, né? Então, em algumas situações a gente tem que fazer e diminuir o risco, mas claro, mesmo que a gente faça tudo direitinho, às vezes a gente não vai conseguir evitar. Então, já avaliaram vários marcadores, exames de imagem, várias situações para tentar predizer isso. Alguns aumentam um pouquinho a predição, mas é muito sensível, aí também faz sobrediagnóstico, tem custo e etc. Vários marcadores, mas até então o Ministério da Saúde e FEBRAS não recomendam de forma rotineira. Se tem, puder, ótimo. Se não, a gente vai fazer de forma rotineira. Por quê? Porque tem custo, às vezes sobrediagnóstico, às vezes mais assusta do que ajuda, certo? Então, esse dupla mesmo que a gente faz no primeiro trimestre para avaliar resistência arterial-uterina, tem vantagens. Tem uma predição, mas o valor preditivo positivo, né, é muito mais alto, então a acessibilidade é muito maior, tá? Ele vale quando é valor preditivo negativo, aí é massa. Se não tem, geralmente não tem problema, mas se dá positivo, não ajuda, porque é muito sensível para o específico, certo? Então, essa é a ideia. Então, ele deixa a desejar em algumas situações de pré-eclâmpsia mais tardia, tá? Não são exatamente aquelas somente da placentação. São pacientes que já têm um risco maior de síndrome metabólica. Quando é o que é da placentação mesmo, essa é mais fácil, essa aí não deixa passar, né? Mas às vezes as tardias não vai ter alteração na resistência, certo? E aí, a limitação seria principalmente custo, não recomendo para todo mundo. Mas quando a gente avalia na história, veja que a gente tem alguns fatores de risco que mostram realmente que isso seria um preditor, principalmente quando tudo é obstetrícia, história prévia, né? Então veja que história prévia tem um risco relativo de cerca de 5, né? 5 a 8, então bastante, claro, paciente com trombofilia, com SAF, diabetes um pouco mais, mas nem tanto assim. E aí as outras alterações que a gente vai ter. Então a gente fazendo história bem feita tem uma predição, muitas vezes assertiva, sem custo, e aí a gente pode intervir. Vai ser todo mundo que a gente vai identificar? Não, mas é o que a gente tem, né? De forma mais fácil e mais factível. Então, o que eles recomendam? Fazer uma anamnese bem feita para os fatores de risco. Então, história pessoal e familiar, né, de pré-eclâmpsia, se ela já é hipertensa crônica, obesa, diabética, se tem qualquer doença vascular, renal, enfim, lúpus, qualquer situação que possa trazer maior risco, ela tem um rastreio, digamos assim, uma predição positiva, certo? Mas o principal de todos, como sempre, é antecedente. Então, nesses casos, se eu tenho uma predição positiva, o que é que eu vou fazer? Tentar prevenir. E aí, a S, né, é o que a gente faria, baseado na história clínica, a gente vai indicar a profilaxia. E aí que a gente indica a S. Então, quem é a profilaxia? É a S, né, por volta de 100 mg, a 150 mg. Cálcio, precisa suplementar para todo mundo? Quase que sim, mas o que é o correto é
se ela não tiver ingesta adequada. Então, se a gente fosse fazer o diário alimentar, ver a quantidade de ingesta de cálcio, ela tiver ingesta adequada, porque a gente fez na boa vontade, a gente tem ingesta de cálcio adequada. Pelo menos 1.200 a 1.800 miligramas de cálcio dia. Não tem, tá? Então, se a gente for parar para avaliar, não tem suficiente. Se não tem, suplementa, certo? Essa é a ideia. Mas o que eu preciso fazer sempre se eu tenho uma predição positiva? AS. E aí, o que a gente tem de informação também? Que as outras condutas que a gente tem para controle, seja alimentar, seja de suplementação, para hipertensão crônica, não tem efetividade para a pré-eclâmpsia, principalmente para a pré-eclâmpsia decorrente da placentação normal. Restringir sódio. Não tem, claro, sódio dentro do adequado. Não é para fazer restrição. Se a gente restringe, inclusive pode fazer oligoano, tá? Então, na gestante saudável, a gente não restringe sódio, tá? E aí, outros antioxidantes, ômega 3, fazer inoxidilina profilática, tem várias outras tentativas e nada disso foi efetivo. Então, a única coisa que até hoje a gente tem de efetivo, AS, ponto. E cálcio, se ela tiver de digestão inadequada. Tem alguns estudos, mas ainda sem significância, que a gente suplementar oral magnésio, sulfato magnésio, sulfato profilaxia, talvez tenha algum benefício. Para quem? Não sabemos. Para todo mundo, para quem tem deficiência, vamos dosar, enfim, mas tem alguns estudos em andamento para esse fim, certo? Talvez a gente vai estar fazendo o magnésio oral também. Não teve suplementação do cálcio, é igual da S, é só da na verdade é isso. O que é que eles dizem? Primeiro, assim, principalmente para o AS, antes de 2 semanas a gente não costuma fazer, porque por ser ARNE, né, etc., poderia ter algum problema com teratogênese, malformações, etc. Certo? A gente vai por 2 semanas. E tem que ser iniciado antes de 16 semanas para intervir na placentação. Senão a gente não vai modificar tanto perde exatamente. Perde o time também não vai ser tão bom. E o cálcio da mesma forma. Quanto antes eu puder iniciar, melhor. De que forma? Melhor que fosse alimentar. Então, às vezes, inicialmente, orienta a alimentação. Quando vê que não vai ter que suplementar. Né? Deve ser bem... Cálcio é bem tranquilo. Às vezes você já vê de comer de cálcio, né? Não. Difícil de incluir. A digestão já toma outras coisas. Eu tenho que tomar alimentação grande, que não são mais de roxo, né? Carbonato, etc. Não são de fácil deglutição e às vezes estão queixas gastrointestinais. É por isso que a gente tem que ter cuidado no momento, né? Paciente em período de gênese, gravídica, sem dar cálcio, ela começa a ficar com aquela nostalgia, junto com o sulfato ferroso, aquela confusão, né? Mas a tipo de prova, AS sempre, e orientar a ingestão adequada de cálcio, seria essa a ideia. Mas para quem termina soletando, porque é muito difícil, né? Sem falar das intolerâncias alimentares e outras coisas, nem é o caso, mas que é outro ponto que a gente tem, a modinha anti-leite, né, mata a gente. E para a gestante, elas tudo querem contra na gestação comendo. Mas, na gestação, então, a paciente de 39 anos, 14 semanas de gestação, hipertensa e tal, mas ela pergunta: a conduta sobre o uso de AS na gestação se justifica para quê e com que dose? Sempre 100 a 150 miligramas, porque o objetivo e uma hipertensão crônica, na 14ª semana, que quer prevenir o novo quadro de pré-eclâmpsia, que a gente faz? Certo? Vou repetir a pergunta de forma diferente. Para pensar. Não entendi a pergunta, é só que eu sabia, né? Pronto, e aí o diagnóstico. Então, sempre a gente leva em consideração APA, tem ou não tem proteinúria, tem clínicas, sinais de gravidade, aquelas queixas que a gente falou, são dos sinais de deterioração, e o laboratório. Sempre que a gente fala em laboratório, toda paciente com síndrome hipertensiva tem que fazer laboratório de réu, né? Ver GLP, ver creatinina, ver os fregaços de sangue para ver se tem sinais de hemólise, LDH, certo? Tudo isso, porque qualquer alteração pode ser síndrome réu, e síndrome réu é resolutiva a partir do momento que você detecta, independente da idade nacional. Tá? Mas a gente tem que estabilizar. Então, para lembrar que é a situação das mais graves ou potencialmente graves. E aí, como é que a gente classifica? Se eu não tenho sinais de gravidade, é pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade. Desde que eu tenha proteinúria ou qualquer outro achado, né, para a gente considerar pré-eclâmpsia. Tá? Bastante a gente já falou, mas só para a gente lembrar aqui dos critérios, né?
que a trombocitopenia, para a gente considerar como critério de gravidade, como síndrome HELP seria abaixo de 100 mil, tá? Aí, claro, alteração, né, renal, seja creatinina aumentada ou oligúria menor que 500 ml em 24 horas. Alteração de enzima hepática, mais do que 2 vezes o valor normal. A queixa de dor epigástrica está melhorando. E principalmente que é mais comum da gente ver se esfotoma, né? Que é outro achado bem típico, tá? Então, edema agudo. E aqui falando da síndrome HELP. Então, lembrar que é exatamente hemólise, elevação de enzima hepática e plaquetopenia. De preferência, tudo, mas o que é mais típico de acontecer é a plaquetopenia, certo? Então, assim, é uma guerra, quando a gente vai ver entre os autores, quando é que eu defino que a paciente tem síndrome HELP? Provavelmente se tivesse todos achados, mas nem sempre a gente tem o quadro completo. Então, plaquetopenia no paciente com suspeita é síndrome HELP, tem prova no contrário, tá? Na prova geralmente vai ter ou tudo, ou vai ter se tiver plaquetopenia, né, continuar com o paciente tem outro motivo para a plaquetopenia, qualquer sinal de hemólise, LDH que elevou, algum tipo, considere síndrome HELP, certo? Mas geralmente a plaqueta que é o mais típico, abaixo de 100 mil, lembrar, né? Não é só para reduzir, tá? 2 vezes o valor. Não, do valor, geralmente é acima de 70, né? 35, seria mais ou menos de 45, 40, né? Geralmente acima de 70, 80, é o que os laboratórios consideram para ser de síndrome HELP, certo? Sim, como é que a gente vai conduzir? Primeiro, claro, tem que saber quem é e onde é que ela se encaixa, como é que ela está. Então, tem sinais de gravidade? Mãe está bem? Bebê está bem? Laboratório está normal? Se está tudo bem, a conduta é expectante. Se algo não está, a gente é um pouco mais agressivo nessa conduta. Lembrar sempre de acompanhar a qualidade fetal e como a gente comentou, que eu não estou aplicando em todos os detalhes que a gente já discutiu. Mas qualquer situação que está saindo do controle, corticoide, porque se eu precisar tirar bebê, está tudo bem. Então, se a mãe está chegando próximo, está com alteração de pressão, mas corticoide, se precisar tirar o bebê, também já está pronto. Se ela internou, qualquer outra queixa, mais corticoide. Se não precisar resolver a gestação, a gente pelo menos deixou pronto para qualquer situação potencialmente mais grave, certo? A gente vai, o objetivo está aqui, a gente falou mal de maturidade, mas lembrar sempre disso, por isso está citado aí. Então, primeira coisa, qualquer sinal de gravidade, seja clínico, laboratorial, de exame físico, qualquer sinal de gravidade eu considero por sinal de gravidade, sulfato de magnésio para prevenir eclâmpsia. Lembrem que é mais ou menos a mesma dose que a gente faz naquela história da neuroproteção, mas aqui o objetivo é esse, independente da idade estacional. Então aqui muda. Já que aqui o meu objetivo não é neuroproteção, eu vou fazer em qualquer idade estacional. Muitas vezes, inclusive, depois do bebê ter nascido. Se ela tiver qualquer sinal de descompensação da pré-eclâmpsia nos primeiros dias pós-parto, continua fazendo, certo? No mínimo, por 24 horas. E se ela tiver, na hora que ela tiver o parto, reinicia e faz 24 horas após o parto. Certo? Não. Aí ela tá tudo bem, 32 semanas eu não vou tirar o bebê. Você estabiliza, ficou tudo bem. Laboratório, bebê, mãe, pressão controlou, completa 24 horas, a gente deixa ela em conduta expectante. Se ela entrar em trabalho de parto, se por qualquer motivo a gente indicou cesárea, mas o parto começa a contar de novo mais 24 horas. Mesmo que ela já estiver parada a primeira parte. Certo? Se eu tiver, aí outra coisa, quando é que eu preciso baixar a pressão? Se eu tiver pico, imediato, de agudo, né? 60 ou 160 e outro 110. Se for 150 por 110, tem indicação. Se for 160%, tem indicação. Se for 140 por 90 e ela tem escotomas, eu tenho sinais de gravidade, eu tenho indicação de sulfato, mas eu não vou fazer medicação para baixar a pressão imediata, de agudo. Deu para entender isso? Então, se eu tiver pico, nesse valor, eu faço medicação para baixar imediatamente. Mas também não posso baixar demais, senão eu posso fazer a redução da perfusão placentária. Então, é a gente tentar sair do pico, certo? Se eu tiver sinais de gravidade sem hipertensir, ela continua sendo grave, eu vou fazer sulfato, mas eu não preciso da medicação de pico. Não preciso de nifedipina, porque não é assim, nem grave, para baixar naquele momento.
se eu for ter conduta expectante, eu vou conduzir com medicações de intervenção crônica, por exemplo, até que o bebê nasça, certo? Então, essa aqui é se eu estiver nesse nível. Segundo ponto, a gente faz uma dose, deixa a paciente ter uma pressão, né? A gente deve dar uma pressão melhor, posição para melhorar a perfusão. Revê, depois de uns 20 a 30 minutos, não baixou, repete. 20 a 30 minutos, não baixou, repete. Mais do que 4 vezes feita a dose, para tentar baixar a pressão, não controlou, aí é um sinal de descompensação, geralmente se indica resolução do parto, certo? Só para lembrar que nunca vi questão para não isso não, mas é a conduta geralmente que se faz, tá? Que a gente considera que não está controlando aquela pressão daquela mulher, né? Ela é potencialmente mais grave que outros que estão respondendo. Se ela estabilizar, a gente tem concurso secante, se não, geralmente se indica cesárea. Ok? Sim. E aí, se eu já sei que ela é hipertensa crônica, como a gente comentou, eu tenho que saber quem é ela, em que pé ela está entrando na gestação. Então, sempre fazer investigação do paciente hipertenso para lesão de órgão-alvo. Eles botam o perfil lipídico, mas para saber o que está acontecendo. A gestatina, por exemplo, não pode usar a gestação, né? Então, aquela balinha, mas geralmente não pode. É classe C, pode ser completo, né? Classe pode, mas não devia não. Não tem, geralmente com os beta-blockers não tem muita contraindicação não. O que é mais contraindicado? Realmente braieca, certo? Evita diurético, mas em situação de exceção a gente utiliza, mas pode fazer o ligoano, certo? Aí usa, exatamente, aí é o que eu digo, mas aí a gente evita, mas ali na cura eu vou ter que fazer, mas para tratamento crônico a gente evita, mas não está controlando, eu preciso uma segunda, terceira droga, mas a gente vai terminar caindo no diurético, certo? Na controle de triagem, mas não é a primeira escolha, tá? Geralmente, não pode, principalmente se for feto masculino, porque lembrar que é antiandrogênico. Perguntou, aí não pode fazer androgênico, pode fazer uma formação limitada, né? Mas claro, é aquela história. Eu não posso, eu só tenho ela, eu estou precisando, tem que salvar a mãe para ver naquela hora. As consequências são de depois, mas não é escolha, a calçação de exceção é igual ao diurético, a gente evita, mas tem adulto, você vai, né? Não tem pra onde correr. E assim como hipertensão crônica, que não está controlando, você já está com 2 drogas, vai precisar lançar a mão, vai usar. Agora, a gente sabe também que ela pode fazer o ligoano. Ela é de certo motivo. Mas é situação bem de exceção. Graças a Deus não tem mais raro a necessidade, às vezes quando você tem que tirar bem essa correria toda por droga. Depois a gente não vou dizer não, a gente chora antes. Certo? Então, o que é mais estudado mesmo são metidopa e nifedipina para uso crônico na gestação. E medicação nova, eu sempre vou dizer não sei. Por quê? Porque ninguém vai pegar a gestante com medicação nova, botar um monte de anos para saber quem vai ter problema. Se já tem medicação que se utiliza para aquele filho que foi estudado na gestação, será para sempre nos próximos séculos e séculos amém. Ninguém vai, exceto se por acaso há um grupo de mulher gestante que foi escondido, não deu em nada ou deu em alguma coisa, mas nenhum CEP vai liberar fazer pesquisa de gestante. É igual assim, eu posso usar o produto tal para o meu cabelo, para o meu corpo. Isso aí. Ninguém vai estudar. Talvez não tenha problema, mas eu posso decretar que não tem. Ninguém estudou. Então essa é a ideia, né? Então nunca vai ser, né? A gente é meio bom também, mas não é só isso, não. Às vezes a gente não estuda, então por isso tem as drogas, né, dentro da nossa volta, certo? Droga nova geralmente não tem. Às vezes a gente tem até um motivo para não proibido, mas para liberar, é muito mais rápido, drogas mais novas. Sim, e aí a conduta. Se eu não tenho, aqui gente, até o 34 a 37, é sempre aquela briga, depende de onde eu estou, de onde é que eu conduzo. Na maioria dos protocolos internacionais, 34 semanas seria onde gosto para a gente resolver. Brasil, o Ministério da Saúde, 34, 37, deixar à vontade, variante de serviço. Então, se eu não tenho nenhum sinal de gravidade, que eu, para a mãe, seja clínico ou laboratorial, eu vou avaliar como é que o bebê está. Se o bebê está bem, eu vou
aguardar, chegar pelo menos no termo, e no termo a gente resolve. 37 semanas a gente resolve. Sério, não é simplista, tá? Se eu tenho qualquer sinal de gravidade, ela vai ser considerada um sinal de gravidade, já seria pra cá, né? E é o que a gente faz sempre? Sulfata, né? Sulfato de magnésio e corticoide, se ainda tiver na idade de fazer corticoide. Sempre abaixo de 34 semanas, entre 34 e 37 é discutível, mas talvez tenha benefício. Se a gente sulfatou, fez corticoide, né? Se tinha pico pressórico, fez hidralazina ou nifedipina, ficou estável, mãe está bem, bebê está bem, pressão controlou, eu vou tentar chegar o mais próximo do termo possível. Se algo não controlou, resolver pelo parto, certo? Então, essa é a ideia. A única situação em que se resolve, independente, não se pensa, é síndrome HELP. Então, síndrome HELP é resolutiva, então, alteração laboratorial, a retopenia com sinal de hemólise é conduta resolutiva, certo? É a insuficiência renal, o CIBD, do dia para a noite. Não tem tempo a perder. O restante geralmente tem aquelas margens de segurar. E aí, quando tem sinais de gravidade, dificilmente se segura tanto tempo. Então, tende-se a tirar mais com 34 semanas, mas alguns serviços aqui mesmo, né, serviços públicos, a gente tenta segurar no para 37, tá? Entendido isso? Então, pronto, a eclâmpsia é da mesma forma. Foi a eclâmpsia. A convulsão trata de suave magnésio, né? Que é profilaxia e tratamento de eclâmpsia. Estabilizou, a gente pensa em resolver uma situação bem grave, né? Até contração nervoso central. Mas se for muito precoce, já vem caso de estabiliza, vai ficar internado de observação, tá? Vai depender do lugar. 34 semanas, vai esperar o quê? É morrer mãe ou bebê? Mas, no geral, outra coisa, porque às vezes a eclâmpsia a gente tende a resolver, raramente se estabiliza e deixa que é uma situação muito grave. Mas não é cesárea de urgência, tá? Vou falar o que eu aprendi que eu nunca esqueci, mas acho que é uma realidade. O professor tem que dizer, como é que você vai fazer uma cesárea na mulher convulsionando? Como é que vai ficar a tua cicatriz? Depois de falar que acaba assim, mas mesmo como é que você vai fazer, né? Mulher convulsionando. Então, assim, a verdade é indicação resolutiva, mas não é de urgência naquele momento. Então a gente vai ver laboratório, vai ver como é que está bebê, e aí vai planejando a cesárea na maioria das vezes, certo? E aí, mas a senhora vai resolver. Lembrem sempre o que é que síndrome HELP faz. Uma fitopenia. Se for uma plaquetopenia muito severa e a gente for fazer uma cirurgia, que a gente tem que levar em consideração, risco de sangramento. Como é que é a anestesia de cesárea? E aí, se eu sangrar, na anestesia, vai sangrar onde? No nervoso central. Então, se eu tenho uma HELP muito severa, geralmente a gente não vai poder fazer bloqueio. Vai ter que ser para poder fazer geral. Então, se eu não tenho um laboratório para fazer alguma urgência, eu vou arriscar. Se eu não tenho pré-eclâmpsia, eu vou saber, entendeu? Então, se a gente for fazer alguma urgência, seria para geral. Também, se eu faço medicação para entubar, faço anestésico, como é que ele vai sair? O olhinho também, né? Querendo ou não, que ele seja muito agitado, também pode sair um pouquinho mais estivadinho, digamos assim. Certo? Então tem várias coisas a se pensar, né? Tem que ser muito bem planejado, para nem errar para um lado, nem exagerar e errar para o outro. Às vezes é legal, besteira, mas tem muita coisa ali, a mãe vai falar depois, também não sabe como é que vai sair, às vezes vai terminar, tem que ter uma recitação, atendimento da ANEL desesperadamente, até que ele, né, elimine todo o anestésia. Enfim, são várias coisas a se pensar. Por isso que é importante, às vezes, a gente tem aquele tempinho de ter um laboratório para definir com segurança pelo método anestésico. Certo? Outra coisa é isso também. Se a paciente está tudo bem, ao considerar parto, não quer dizer cesárea, né? A gente vai avaliar via de parto. Se está tudo bem mãe e bebê, pode ser indução de trabalho de parto também. Se tem sofrimento fetal, não. Se eu tenho uma certa urgência, geralmente não, certo? Mas a gente aqui, ao considerar o parto, a via, que a gente não via de indicação obstétrica. Está tudo bem com a mãe e bebê, pode ser vaginal. Ela entrou em trabalho de parto, pode ser vaginal. Dá tempo de fazer indução? Pode ser indução. Né? Lembrar que tem discutir de bicho, que é aquilo tudo, mas pode ser. Certo? Então, só para lembrar que se está tudo bem com a mãe, se o bicho for enlouquecer, se não tem contraindicação, a gente pode fazer a indução, principalmente com tocinha, sem nenhum problema. Ok? Então, só para a gente lembrar, pré-edição é o quê? História. História prévia.
Profilaxia com AS, cálcio, se necessário, para lembrar cálcio principalmente em gesto, tá? Se ela é hipertensão crônica, sempre vou investigar a lesão de órgão-alvo, metildopa é a primeira escolha, o efeito também é estudado. Pico hipertensivo é se ela faz aquele valor de 161 por 110, a gente trata ou baixa naquele momento e gravação de linfedipina. Se eu tenho sinal de gravidade, seja ele qual for, sempre sulfato de magnésio para profilaxia de eclâmpsia. E se eu tenho alteração laboratorial, resolução imediata. Certo? Fechou? Então, vamos ver as questõezinhas. Ok? Diabetes, não, não se animem não. 28 semanas, queixa de cefaleia, epigastralgia, mal-estar, escotoma, PA 150 por 100, dinâmica uterina ausente, lembrar que dinâmica uterina são contrações, né? Então não tem contração, altura uterina de 28. Não esqueçam de sempre olhar a altura uterina e idade estacional. Porque às vezes só esse de informação na questão de alterar, vocês deixam passar que não. Então sempre costuma ser próximo, né, um do outro. Então 28 semanas, com altura de 28, o que eu penso? Sofrimento fetal crônico com redução aí de tamanho do bebê não tem, tá? Ou pelo menos aparentemente não. Oligoma, provavelmente não, porque ele está com a altura uterina reduzida. Sempre que a gente fala em insuficiência placentária, geralmente as duas coisas reduzem. Peso fetal e líquido amniótico, então por isso a barriga fica menorzinha. Sempre que eu tiver altura uterina menor do que esperado para a idade estacional, avaliar a placenta, provavelmente ela tem insuficiência placentária. Nesse caso aqui não tem, mas só que eu lembrei. BCF 142, cardiotoco estava normal, a biometria na ultrassom compatível, líquido normal, como a gente até achava, né? Tivesse tudo bem aqui. Plaqueta 155, proteinúria de 1,5 grama em 24 horas. E aí? Primeiro, qual é o diagnóstico? Hipertensão crônica, pré-eclâmpsia, com sinal de gravidade ou sem? Pré-eclâmpsia. Tem sinal de gravidade? Tem, é clínica, né? Certo? Tem indicação de sulfato? Sim ou não? Sim, tem gravidade sim, tem. Não precisa olhar a idade profissional aqui, só se fosse sem pré-eclâmpsia, né? Não tem o sinal de gravidade sulfato para profilaxia de eclâmpsia, então isso é que tem. Tem indicação de corticoide? Sim, né? Então assim, que vai estar grave, pode ser que eu precise resolver qualquer hora com corticoide. Tem indicação de medicação de pico, hidralazina, nifedipina para baixar a pressão? Não, ela não está em pico, né? 150%, certo? Eu preciso resolver imediatamente? Se eu controlar e estabilizar, laboratório normal, o bebê está bem? Talvez eu não precise resolver imediatamente. Então, corticoide, sulfato e acompanhar. E claro, o que eu precisava sempre, se não tiver, então ver bem o laboratório. Se o laboratório está tudo bem, tem que estar ok. Se tivesse tudo bem com a mulher no laboratório, ela não tivesse nenhuma queixa, certo? Só pré-eclâmpsia. Mas ela tivesse uma plaquetopenia, que até que botou só plaqueta no laboratório, eu não sou mais uma plaquetopenia, com LDH elevado, alteração do JGP, dependente dela ter ou não sinal de gravidade, tem indicação de resolver, certo? 34 semanas, PA 175 por 105 e uma cruz de proteína. Qual é o diagnóstico? Pico. Tem sinal de gravidade? Pico. Outros não tem. Então, assim, 34 semanas com sinais de gravidade. Ok. O que a gente teria que fazer para decidir resolução? Laboratório. Tem que fazer medicação de pico. Nice. Esse bebê está bem, a gente também muda a urgência, né? Então, teria alguma coisa para a gente avaliar, né? As opções. Internar, preparo imediato do colo com misoprostol para indução de trabalho de parto, só interna, já vai para o parto. Não nem se o bebê está bem, né? Como apenas hipertensão sugere o diagnóstico de pré-eclâmpsia, faz a nova aparição com 30 minutos, mostra que a hipertensão por estresse, está tudo bem, não tem nada para pré-eclâmpsia. Proteinúria, né? Então, podia até não ser o critério de gravidade é esse pico, mas ela tem proteinúria, com pré-eclâmpsia é. Interna para prescrever antihipertensivo,
exclusivo propedêutico para avaliar a DEG, né, que é um laboratório de HELP, avalia a vitalidade fetal. Não tem necessidade de internar, tá tudo bem, pode ir para casa, ficar em paz. Interromper por cesárea, considerando a hipertensão e a idade gestacional. Certo? É claro, muito provavelmente se eu estiver num local ok, a gente vai planejar a resolução, mas planejar, não é urgência, né? Então, ver o laboratório, ver se ele está bem, controla essa PA, e aí a gente vai até pensar, inclusive, não vai ter também, tá? É sinal de gravidade, aí teria que fazer fato. Fato e hidralazina, certo? Eu boto aqui, ó. Terapia antipertensiva, ele não disse pra quê, né? Se ela é de crônica ou não, que aqui considerei com hidralazina, tá? Já está tudo completo. Sulfato também, sulfato também. É só porque nem o outro falou, tá menos ruim dentro das feiras, né? Certo? Isso tá muito bacana, não. Mas também ninguém briga no questão, assim, por isso não tem opção. Não tem opção, tá totalmente errado, tá incompleta. Exatamente. Eu posso até não precisar fazer para sempre, só não estou com pressão depois, mas ele está acompanhando. Algo aconteceu. Dificilmente vai controlar se for na prova da placenta mesmo, né? E assim, claro, não é aquele só uma aferição. Porque a gente tem questão de negócio, questão de repetido, as horas, tentando afastar as causas de nossa elevação de PA, tá? As questões geralmente, exceto quando ela quer falar muito de psicologia, de avaliação mesmo. Mas no geral, ela sempre diz de cabeça-terapia, depois eu vejo, não vou dizer isso, mas no geral seria assim, na emergência, ela ficar em DLE 5 minutinhos, aí você vê de novo, né, se está com nível de avalia a medicação, tá? Se for sem picos, geralmente aquele critério da atenção fora, né, das horas e da aferição, tá? E aí diabetes. Tá certo. Então, diabetes na gestação. Então, tem uma prevalência de 16 a 18%. Então, não é algo tão raro na gestação, né? Apesar de gestantes geralmente são mulheres mais jovens, mas tem. E o que a gente tem de risco? Desde os problemas perinatais, menção de trombos para o feto, né? Ao risco para a mãe de diabetes ou síndrome metabólica e o risco para o feto de doença metabólica tardia, certo? Então, assim, bebê de mãe diabética, ele, independente de ela ter descompensado, independente do risco imediato, ele tem risco de síndrome metabólica futura. Então, isso já é fato, tá? Outra coisa também é pacientes de insuficiência placentária. Então, bebezinhos que nasceram pequenos demais também são crianças de risco de síndrome metabólica futura, certo? Então, assim, tanto pequeno como grande, como de mãe diabética. Então, lembrar que às vezes eu acho que aparece nas provas preventivas, né? Não na GO, certo? Exato, e aí eu tenho sempre que ver, da mesma forma, se é um problema decorrente da gestação, costuma acontecer quando? Segunda metade, depois de 20 semanas. Se é algo mais crônico, costuma acontecer já desde antes. Qual é o grande problema? Se a mãe já entra na gestação com diabetes descompensada, eu vou estar com níveis glicêmicos elevados durante a formação, que é ter mais chance de abortar bebês com malformação. Então, né, níveis glicêmicos elevados têm risco de malformação. Outra coisa, diabetes de longa data, qual é a consequência sistêmica? Alterações vasculares de forma geral. E é a representação vascular na gestação? Placenta. Então, tem uma insuficiência placentária e restrição de crescimento. Diferente do diabetes aguda, digamos assim, a diabetes da gestação, que não dá tempo de ter alterações vasculares longas. Então, geralmente, eu não vou ter restrição de crescimento e insuficiência placentária. Eu vou ter um bebê que cresce muito. Os níveis glicêmicos muito elevados, faz o bebê ter macrostomia. Então, vejam que são situações diferentes. A gente já cobriu isso em prova, né, de internato raciocínio. Só isso aqui, como não sei entender, então, eu não podia, vai ser sim. Eu simplesmente um paciente com diabetes gestacional queria saber uma complicação. Nem queria botar restrições sobre esse placentário, era que eu ter 3 alterações vasculares. Insuficiência placentária, restrição de crescimento, oligoano e macrostomia. Mas queriam me convencer que a diabetes gestacional ia dar tudo. Não era só isso aqui, entendeu? Isso aqui era uma questão tão boa que a gente não sabe que vai estudar difícil, né? Então é isso. Então lembrou, se é prévia, alteração vascular.
chega muita glicose, o bebê está comendo muito, o bebê grandão, fofão. Mas ao mesmo tempo, você tem glicose vindo pela placenta. Na hora que eu tirar e ligar ele da placenta, ele está com insulina lá em cima, porque está acostumado a ter essa torneira ligada direto. Aí faz a glicemia imediatamente após o parto, né? Estratégia de condição, a gente tem que também já resolver, certo? E aí, da mesma forma, se o diagnóstico for feito no primeiro trimestre, independente de valor, vocês vão ver, sugere que seja algo mais crônico, mas não dá pra gente definir. Por isso que a gente sempre acompanha depois para ver se controlou, certo? E aí, por que acontece? Então, naturalmente, o efeito, mais uma vez, o problema está na placenta. Então, os hormônios placentários, eles vão ter um potencial diabetogênico. O que ele vai fazer? Vai aumentar a resistência à insulina para deixar mais glicose no sangue, para deixar livre para o bebê. Então, isso é uma adaptação normal, né? Então, na mãe que não tem resistência, ele vai se aumentar um pouquinho a resistência e o bebê vai consumir, não vai fazer hipoglicemia. Mas se ela já está no limite da norma, já tem resistência, eu dou o hormônio que vai piorar, a placenta é que vai ser a gota d'água para desenvolver um diabetes, certo? Mas o normal é que a própria placenta tenha esse efeito. Simplesmente por isso, deixar a glicose para o bebê crescer. Porque senão, se ela não tiver só níveis mais baixos, ela vai ter hipoglicemia e o bebê também não vai estar se alimentando, certo? Então, isso é fisiológico. Então, normal na gestação, se a gente tem níveis normais, ela está em jejum, tá, né? Tem mais glicogênio hepático, já tem a glicose que ela tinha ali, está mantendo naquele nível, mas o bebê está consumindo, uma hora vai esgotar glicogênio hepático, com as horas, né, de jejum, ela vai fazer o quê? Hipoglicemia. Por isso que os níveis glicêmicos da glicemia de jejum na gestante são menores para a gente considerar alterado. Quem lembra quanto é? 92. Então, acima de 92 já é alterado, a gente já considera diabetes gestacional. É diferente na não gestante, 99 é o limite, a partir de 100 é pré, acima de 126 se considera alterado. Né? Aqui não, a gente considera, né, de uma forma acima de 92, de 93, e aí muito cuidado. Aqui a gente precisa ser declarado. No laboratório, só volta 99. Se a gente, de vez em quando a gente atende paciente, desde a primeira consulta, no início de 95, aí a pessoa só olha lá no laboratório no laboratório normal está 99, e a paciente faz o pré-natal inteiro, considerando que está tudo bem, porque só olha o valor de referência, então a gente tem que saber aqui lá, tá? É só na prova, certo? Quem for trabalhar, lembrar disso. Outra coisa, aí já da mesma forma, se ela tem resistência à insulina, os hormônios placentários que tem resistência à insulina, qual é o momento em que mais sobe a glicemia, ou melhor, que menos baixa? Pós-prandial. Então, a avaliação na gestação, o melhor momento é exatamente o pós-prandial ou, né, quando a gente faz sobrecarga. Por isso que o exame diagnóstico é o TOTG, certo? A gente testa o efeito da sobrecarga para ver se ela consegue controlar, se o pulmão está resistente. Por quê? Porque em jejum ela vai fazer até hipoglicemia, porque ela está com resistência porque o bebê está consumindo demais, tá? Mas se em jejum já deu alta, aí já não precisa mais nem confirmar. Então, como é que a gente vai rastrear? No início da gestação, na primeira metade, de preferência no primeiro trimestre, glicemia de jejum. Se eu tenho uma glicemia de jejum normal, abaixo de 92, eu vou fazer o segundo rastreio entre 24 e 28 semanas, que é o TTGO, o TOTG, né? 75, certo? Se eu tive uma medida que deu acima de 92, 93, ela é diabetes gestacional, tá? Se ela está no jejum, claro, né? E eu não preciso fazer mais nada, ela já é diabetes gestacional. Tchau. Certo? Eu vou conduzir como tal, orientar a dieta, atividade física, fazer controle glicêmico e ver se está tudo bem. Se não controlar, medicação. Se eu fiz uma medida que deu acima de 126, eu já considero que ela é diabetes prévia, que a gente chama de diabetes clínico, diabetes crônico, não sei se preferir. Certo? Então, basta uma medida que ninguém na gestação não precisa confirmação. Uma medida já deu. E quando a gente faz TTGO, com entre 24 e 28 semanas, os valores de referência da mesma forma.
92 de jejum, continua o mesmo, 180 com 1 hora, 153 com 2 horas. Deu um alterado, já é diabetes gestacional. Não precisa ser todos, basta um. Então, se ela deu 88, 158, ela é diabetes gestacional, certo? E aí, quando eles botam conduz como diabetes gestacional, não quer dizer que eu preciso iniciar medicamento, oriente mudança de estilo de vida, atividade física, alimentação, controlar o carbo, tudo, e aí vai fazer curva glicêmica, controle glicêmico. Se der muitos valores alterados, geralmente 30%, aí ela vai para a insulina, certo? Então, essa é a conduta no pré-natal ideal. Se ela não começou o pré-natal e ela chega para mim depois de 20 semanas, com 22 semanas, eu não vou precisar fazer o jejum. Já está quase na época de fazer o TTGO, a gente já vai direto para ele por volta de 24 semanas. Sempre que a gente fala em qualquer alteração decorrente da placenta, 20 a 24 semanas é o período que se inicia. Esse é o momento que a gente faz o TTGO, a gente vai fazer antes. Certo? Entendido? Então, jejum acima de 92 já é diabetes gestacional. Situação de 126 já é diabetes prévio, já. Se está tudo normal, abaixo de 92, tu faz o TGO 24 a 28 semanas. Um valor do TGO alterado já é diabetes gestacional. Certo? Outra é, se der um valor acima de 200 no TTGO, aí já é considerado diabetes prévio, tá? Então vamos lá. 26 anos, gesta 2 para 1, parto vaginal, 2 anos sem intercorrências, atualmente está com 24 semanas. E aí vem para o rastreio de diabetes e quer saber como é que a gente faz. E aí como é que a gente avalia. Sempre volta, instalação de habilidade financeira, disponibilidade técnica, porque se não tivesse, ela vai fazer. Não tinha essa educação com glicemia, de mesmo ou pós-prandial, tá? Que ainda aqueles aí pós-prandial, 1 ou 2 horas pós-prandial, mas vai ter que ver a ingesta. Então, se ela está com 24 semanas e vai fazer o primeiro exame de pré-natal para diabetes, o que a gente faz? Então, isso aqui antigamente tinha faziam algumas situações diferentes, depois para diminuir mais 50% da gestação, tá? Primigesta, 37 anos, glicemia de jejum com 12 semanas de 110. Qual é a conduta? Qual é o diagnóstico? Diabetes gestacional. E aí conduz como tal, certo? Precisa repetir alguma coisa? Não. Não operado já é operado, tchau. Certo? E se for pré-gestacional, qual é o problema e como é que a gente conduz? Você já sabe que a mulher é diabética. Se ela já sabe que é diabética, a gente já sabe que se ela não controlar, ela tem riscos maiores. Você tem que avaliar ela antes de liberar para a gestação. A hipertensão, claro que a gente tem que controlar antes de liberar, mas é menos complicado, ela está elevada no início. Lembrar que a diabetes, se ela entra numa gestação descompensada, ela tem risco de abortamento e malformações, certo? Então, diabetes, se não controlou, pode nem liberar para ela engravidar. Pode nascer bem malformado, certo? Então, o que seria as complicações maternas, crônica vascular, a gente comentou, e dele também. Mas para o bebê, de abortar, de morte súbita, de malformação, prematuridade, macrosomia, questão de crescimento depende de quão descompensado e de quão a alteração vascular esteja. E disfunção respiratória neonatal, outro detalhe é corticóide e insulina, eles são antagonistas, digamos assim, metabólicos. Então, lembrar que corticóide que amadurece o pulmão. Hiperinsulinemia geralmente faz atrasar a maturidade pulmonar, tá? Então, mães com diabetes gestacional, bebê lindo, gordão, da diabetes, geralmente eles têm um atraso de maturação pulmonar. Então, mesmo bebê a termo, às vezes tem mais risco de insuficiência respiratória, por deficiência estufacante. E aí, lembrar sempre, das malformações e questão de crescimento quando é algo crônico. Então, tem que ver como é que essa mãezinha está. Só pode liberar para ela engravidar se ela tiver uma glicada prévia. A glicada na gestação não serve para nada, A gente não tem tempo de avaliar controle glicêmico na gestação glicada, tá? Então, em nenhuma prova vai ser na hora da gestação qualquer controle com hemoglobina glicada, certo? Agora, a avaliação prévia é exatamente a hemoglobina glicada, que é o que fala do controle, não é isso?
Então, uma glicada para liberar para a gestação tem que ser máximo de 6,5, de preferência menos de 6. Então, o paciente chegar com glicada de 7, teoricamente ela não poderia engravidar, porque ela tem mais risco de complicações. Se engravidou, reza, né? Tem muito que a gente fazer, tentar controlar o quanto antes, se reza muito, então não vai dar em nada, mas eu não posso garantir. Então, às vezes, malformações cardíacas, tem algumas coisas que podem ser decorrentes disso aqui, certo? Não é só alteração de peso, de pressão ou macrosomia. Então, aqui, só, não sei se vocês lembram dessa imagem, a gente usa assim, acho que a mesma imagem, vocês falam por minha, né, da embriopatia por regressão caudal, que é a situação mais típica, mas mais extrema também de uma formação decorrente da diabetes gestacional, na verdade, da diabetes prévia na gestação, certo? Descompensado durante a hormonogênese, certo? Então, essa, veja que não tem desenvolvimento, os membros inferiores ao todo, mais atrófico, ok? Então, por isso que a gente não pode. Mas, independente disso, a embriopatia diabética pode ter microcefalia, anencefalia, cardiopatia congênita, o mais típico, mais extremo seria a regressão caudal, mas é o que menos acontece porque, graças a Deus, hoje a gente tem muito recurso. Só que pequenas alterações são se detectadas depois, poderiam ser prevenidas, entre elas as alterações cardíacas, a CV, CIA, também mais comuns na paciente, por exemplo, diabética. E, da mesma forma, se ela vai engravidar, saber como é que ela está de forma sistêmica, se ela tem alteração vascular, por quê? Porque se ela tem alteração vascular, ela tem mais risco de desenvolver pré-eclâmpsia e ela tem mais risco de ter insuficiência placentária também, certo? Futuro. Então, por isso que além da glicada, tem que saber o que ela já tem de sequelas de lesão de algum alvo. Então, glicada, fundo de olho, alteração renal, saber quem é a proteinúria dela, se ela já tem microalbuminúria, se é uma proteinúria já franca. Se for DM1, lembrar que DM1 pode ser autoimune, procurar outras doenças autoimunes que também possam se manifestar na gestação, tá? E a CGPA também vai saber como é que ela está. Mas não é só lembrar que fica variação grau, então né, citar esse tudo, tá? Se a diabetes é gestacional, qual é o risco maior? Certo? Então, risco de bebê grande, macrosomia, a gente tem que acompanhar o crescimento fetal. Então, o crescimento fetal, e aí principalmente circunferência abdominal fetal, é um dos parâmetros de controle glicêmico, além da glicemia, né? Lembrar que a gente não tem tempo para ver glicada. Então, às vezes, a circunferência abdominal fetal e a curva de crescimento do bebê pode ser um critério de controle, certo? Então, isso que a gente vai utilizar. E se eu tenho um bebê grande, qual é o problema que pode ter, qual a dificuldade que eu vou ter? Então, isso maior de distócia de ombro, né, no nascimento, às vezes eu não poder ter um parto vaginal por ter condições mesmo. E claro, a gente tem maior risco também de desenvolver síndrome hipertensiva. E como é que a gente trata? Então aqui, vejam que eu até modifiquei isso aqui dos pretos, mas o que acontece? Eles utilizam metformina. Quando eu fiz residência, estava super em alta e a gente super animado de alguns estudos mostrando segurança para metformina na gestação. Nos últimos anos tem saído alguns estudos não nos dando segurança, quanto segurança tardia para o bebê. Então, talvez o bebê pudesse ter algumas alterações metabólicas decorrentes da utilização de metformina. Então, é algo que é proscrito. Mas não é a primeira escolha. Eu não sei o que eu vou provocar naquele bebê quando ele estiver adulto. É muito difícil a gente conseguir essa relação. Então, no último protocolo do Ministério da Saúde, né, ele coloca exatamente assim, os antidiabéticos orais ainda não estão liberados para uso na gestação, pela falta de evidência, repercussão a longo prazo e etc. Então, por quê? Porque a gente vê que muitos serviços estão utilizando, tá? Eu lembro que na época a gente achou que a coisa assim, né, 15 anos atrás quase, que ia ser para o ano que vem, a metformina para todo mundo mais prático, mais barato, tudo isso, mas a gente não tem segurança. Então, em nenhuma prova a opção vai ser metformina na gestante, certo? Não dá nem carrinho à toa. Tem que tratar, se precisar de medicamento, é insulina, ok? Embora, teoricamente, é igual a gente está comentando, mas for igual diurético, poderia usar, poderia. Se a mulher está utilizando, vai endoidar, achar que ela vai morrer, alguém vai morrer para ela usar metformina, não. Não tem graves complicações, malformações, isso não. Mas a gente não sabe disso a longo prazo na vida do bebê, por isso ainda não é liberado. Simplesmente pensando que pode ter uma repercussão de síndrome metabólica mais comumente para o bebê, certo? Então, só por isso. Então, como é que a gente acompanha? Sempre que é só diabetes gestacional,
dieta, exercício e fica fazendo a monitorização com mercúrio sem glicemia capilar, certo? Se eu tenho um controle inadequado, mais do que 30% dos valores das aferições alteradas, tem indicação de insulina. Então, os parâmetros quais são? De jejum, 95, de 1 hora, 140, 2 horas pré-prandial, 120, e a circunferência abdominal fetal, como eu falei, abaixo do percentil 75. Se algo disso está fora como é que eu digo? Do alvo, a gente considera alterado e aí vai se ver o quão alterado está para definir tratamento. Se precisar de tratamento, insulina. Diabetes prévio, diabetes clínico, precisa de tratamento sempre? Sim. Então, qual é o tratamento que a gente já inicia? Insulina. Então, desde o princípio, se é diabetes, se deu acima de 126, já tem indicação de insulina. Certo? Então, vamos lá. Se é com digesta, 38 anos, IMC de 41, iniciou pré-natal com 7 semanas e veio com os exames do primeiro trimestre, HB de 12, glicemia de jejum de 127, de diabetes vai parar por aqui, né? Glicemia de jejum de 127. Qual é o diagnóstico e a conduta? Certo? Então, diabetes 2, diabetes pré, diabetes clínico, diabetes crônico. Qualquer coisa dessa aqui falar. Professor, não antidiabético oral é interessante, porque uma das inclusões da liberação de dapagliflozina pelo SUS é a gestante com diabetes mellitus pré-gestacional. Assim, porque se for de difícil controle, né, ou principalmente insuficiência cardíaca, insuficiência renal, progressão renal, cardíaca, aí a DAPA, né, a gente tem muito que discutir, certo? Só que nunca será a primeira escolha. É realmente ela que tenha outras indicações. Aí se precisar de tirar saúde, libera. Mas também, realmente não vamos tirar saúde, que ele diz, ninguém escreve, né? Para ver complicadas. Umas condutas baseadas em ninguém sabe os critérios, mas que se precisar, maravilhoso o que eles liberam, é fato, certo? Só que geralmente é isso, tá? Se deixando uma segunda escolha, porque a dapagliflozina é mais nova, a gente não tem uns estudos, mas se for pacientes muito graves de difícil controle, é a melhor escolha. E se principalmente for paciente com múltiplas morbidades, então, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, aí vai utilizar. O importante é que ela chegue viva até o fim do bebê. Se ele vai ter síndrome metabólica, é um problema mínimo dentro do contexto todo que poderia ela ter complicações mais sérias, mas realmente ainda não é liberado, né? Como primeira escolha, é proibido? Não, certo? Então é isso que eu preciso entender. Se chegar ela está no pré-natal de alto risco, uma paciente orientada ou que não tem uma geladeira em casa, não tem como conservar a insulina. Você vai fazer o quê? Vai deixar ela com diabetes controlado? Não, vai ter que fazer metformina, paciência, ela vai na roça, não tem nem onde conservar, eu vou dizer que ela tem que comprar uma geladeira e colocar a insulina no tempo. Não dá, né? Ou aquela que você sabe que não tem higiene para utilizar, já teve alguma complicação, fez hipoglicemia que não sabe aplicar, enfim, é analfabeta. É paciência, dentro dos problemas é mínimo, se vai ter, realmente tem que ter certeza se vai ter, certo? Mas realmente é uma das liberações. Só que é um liberado, mas não está nas diretrizes. Vai ser situação que clinicamente se defina por. Dos antidiabéticos, nenhum. Exatamente, a insulina por causa disso. A metformina é o segundo mais bem estudado, eventualmente seria o terceiro. A data a gente ainda não sabe porque tudo é estudo novo, né? A gente tem os estudos recém-saídos com datas e a gente vai ficar super animado para mil coisas, mas para mãe, o bebê não sabemos ainda, certo? Então para mãe é ser maravilhoso, tá? Mais alguma coisa? Aí você nos próximos saberes, vocês vão estar prescrevendo, eu também não terei tempo, mas e hoje, principalmente para tratamentos para a parte cardíaca e diabetes, tem muito estudo em andamento. E pode ser que a qualquer momento surja, talvez, não sei se terá, não sei nem se tem estudo, mas sei lá, na GLP-1, nada disso a gente faz, mas a gente está vendo aí, as mulheres engravidando, usando análogo, GLP-1, vai ter problema? Provavelmente não, mas a gente vai manter? Eu não posso, porque eu não sei também até onde isso vai causar problema. Mas já tem-se vários relatos na internet, todo dia a gente vê né? Era a Ozempic, o hormônio de Ozempic, agora o bebê de Ozempic. Que as mulheres engravidando com Ozempic, mas que não tem tido até então nenhum
relato de malformações. Mas até onde isso é seguro, mas a família também não tem malformação. Só há 15 anos, agora a gente não sabe repercussões futuras, tá? E aí, como é que a gente avalia o bebê? Depende também de quem é a mulher. Então, sempre qual é a situação dela e o que vai provocar. Como a gente já deixou claro, se ela tem hiperglicemia, maior risco de supercrescimento e distócia, e ao mesmo tempo a insulina em excesso faz o atraso de maturação pulmonar. Isso aqui a gente já comentou. Mas o que é mais importante? A gente saber se ela é diabetes prévio, se está descompensado ou se é só gestacional. Porque se é prévio, maior risco de malformações. Então as ultrassons morfológicas devem fazer com muito mais cuidado e muito provavelmente até uma eco fetal. Já pensaram que malformações cardíacas são mais comuns, tá? Eu não sei eco fetal, mas a gente sabe que seria de bom tom fazer, porque é comum malformações fetais. Se eu tenho só diabetes gestacional, vai mudar o quê? Ela só compensou com dieta ou ela está precisando usar insulina? Se ela precisou usar insulina, ela é mais compensada, ela precisa acompanhar mais de perto. Se não, é mais tranquilo, não vai ter muito provavelmente uma trissomia, por exemplo, tá? E se era diabetes prévio, qual é o risco que eu tenho em relação ao crescimento fetal, além das malformações? Insuficiência placentária. Insuficiência placentária faz o quê? Questão de crescimento, oligoama. Então, mais uma vez, eu teria talvez fazer Doppler, cardiotópico, porque o risco de sofrimento fetal pronto. Então, se a diabetes é prévia, o risco de alterações vasculares maiores. Se a diabetes é atual, o risco é maior de supercrescimento, aí eu tenho que pensar mais em planejar o parto. Certo? A ideia vai ser sempre essa. E aí eu já vi em questão de prova, que era simplesmente a paciente de 24 semanas, exame de imagem que a gente faz por volta de 20 a 24 semanas. Ultrassom morfológico, dependente da indicação de fazer. Aí dizia, o paciente está assim, acompanhando assim, usando insulina ou não usando, enfim. O que você faria para avaliar o bebê nesse momento? Morfológico, independente. Mas ela é diabética, deixou mais o cuidado ainda que ela era diabética. Então, mesmo que a gente na saúde não é uma coisa imprescindível para a gestão diabética, eu tenho que acompanhar porque ela tem mais risco de malformações. Então, aí o morfológico passa assim um pouco mais, uma conduta clínica, mesmo que simplesmente uma conduta para todo mundo de rastreio, certo? Mas não tem muito o que se complicar aqui, lembrem sempre disso, então o que ele coloca? Morfológico para avaliar malformações, obstétricos seriados, se usa insulina, então mesmo DMG, né, para ver crescimento fetal, mas se for diabetes prévio, para ver a restrição de crescimento, tá? Cardiotópico também se usa insulina, e se é prévio, então nem se fala. E Doppler só se for prévio, porque aí sim eu posso ter alteração vascular. O diabetes atual não terá nenhum risco de alteração vascular. E aí o momento, a via do parto, o que a gente faz? Então, da mesma forma, quanto mais bem controlada, menos pressa eu tenho. Quanto mais descontrolada a diabetes está, mais risco eu tenho. E o que ele bota aqui, ó, que é a história da nascimento anterior, existem relatos de morte súbita em diabetes descompensado. Então, por volta de 30 a 36 semanas, de óbito fetal inexplicado na diabetes descontrolada. Então, o bebê está vivo hoje, amanhã não está. Por quê? Ninguém sabe explicar, mas geralmente picos glicêmicos, hiperglicêmicos ou hipoglicêmicos podem provocar disfunção metabólica fetal e na óbito fetal, certo? Então, quanto mais descompensado, menos a gente deixa chegar muito após o termo, para não ter um clipe de natimorto, né, inexplicável. Mas, ao mesmo tempo, qual é o problema da diabetes em relação à maturação pulmonar? A maturação pulmonar é mais tardia. Então, por isso, e aí já estou no ponto de corte, 37 e 39. 34, 37 que a gente usa na maioria das doenças na gestação. Então, vai zerar 34, zerar 37, certo? Então, aqui, ó, só para a gente ver. Se é DMG que não usou insulina, tenta tirar por volta de 39, 40 semanas, tá tudo bem. Se for, aqui seria sem controle. Aqui seria com insulina, tá? Tem que pegar meu não. Alguém corrige, não vou lembrar depois. Aqui é com insulina, sem insulina, com insulina, certo? Com insulina com bom controle, tenta chegar em 39. Com insulina com mau controle, geralmente tira com 37. Viu que a gente não antecipa tanto. Por quê? Porque se eu antecipar muito, eu posso tirar um bebê que vai precisar de contaminação respiratória, né? Vai precisar de algo mesmo sendo já no termo, certo?
Então, ter muito cuidado em relação a isso. E outra coisa, que não está no corticoide. Qual o problema de corticoide na diabética? No momento que eu fizer o corticoide, eu vou descompensar a diabetes. Aí, geralmente, tem que fazer uma internada para poder controlar a glicemia com aumentar as doses de insulina naquele dia. Certo? Então, por isso a gente tem que pensar. Exatamente. Aqui embaixo seria com insulina. Tá? Alguém corrige, porque eu certeza que eu. Acho que mês passado eu me corrigi de novo. Eu acho que eu olhei de novo. Obrigada. Ajuda. Faça seu papel. Certo? E aí, se ela tiver já alteração vascular, aí geralmente ninguém costuma deixar ultrapassar 37, 38 semanas também. Se for diabetes já mais prévia, tá? Então, antecipa-se, tá descontrolada, tem alteração vascular, já tem nefropatia ou tem história prévia de natimorto. Mais uma vez, indicação de parto é gestacional, mas a via de parto é obstétrica. Se está tudo bem com a mãe e com o bebê, poderia ser vaginal desde que o bebê não seja macrossomo, porque senão vai ter distócia. Então, ter um ultrassom com a previsão do peso próximo ao parto é importante, certo? Se tiver a previsão de peso acima de 4 kg a 4,2 kg, aí não indica mais parto vaginal, certo? E aí, no pós-parto, então, toda mulher que teve o diagnóstico de diabetes na gestação, ela tem que rever depois do parto. Ela suspende as medicações que estão iniciadas na gestação e vai reavaliar com 12 semanas, né, no puerpério, 6 a 12 semanas, certo? Então, a gente tem que ver como é que ficou. Sempre suspende o tratamento e faz PTGO. Nunca antes de 6 semanas. Então, 6 a 12 semanas seria o momento. A gente faz mais com 6 semanas, que é o mais recomendado de a primeira consulta para iniciar método contraceptivo e também se aproveita o momento. Mas não ser menos do que 6 e mais do que 12, que já está perdendo tempo. Ok? Então sempre fazer. E aí a gente faz quem é a avaliação? TTGO, não é glicemia de jejum. Tá? Então só para a gente ver aqui no resumão, a gente terminou já. Pré-concepcional, só liberar para engravidar o paciente já sabe que é diabético complicada, controlada, abaixo de 6. De rastreio, se for antes de 20 semanas, glicemia de jejum. Se deu normal, TTGO acima de 20 semanas. Se ela já tem mais de 20 semanas, de cara TTGO. Qualquer alteração, já é diagnóstico, não precisa repetir nenhum outro. Tratamento, se é DMG, né, se é gestacional, dieta e exercício. Se é diabetes prévio, não controlou, insulina. Avaliação fetal sempre acompanha o crescimento. No prévio, principalmente o risco maior de restrição de crescimento, no atual, maior risco de macrosomia. Aí, ILA e cardiotopo, pensando principalmente nas pacientes descompensadas, lembrar que ILA é formado por quê? Urina fetal. Então, se o bebê é hiperglicêmico, que é uma hiperglicêmica, geralmente ele tem também poliúria, né? E aí faz além de ganho de peso, também tem poligrama, muito comum, tá? Então, sempre acompanhar a ILA também, principalmente nas pílulas de insulina que estão descompensadas. Se for prévio, ou tiver algum sinal de restrição de crescimento, né, no acompanhamento, fazer dobro. Parto, está bem controlado, chega a 39 semanas. Está mal controlado, 37. Via de parto obstétrica, se tem maior que 4 quilos, vai para a cesárea. E pós-parto, sempre suspende que começou na gestação. Claro, se ela já era crônica, já usava metformina, bebê nasceu, ela vai metformina dela. Se ela não usava, a gente vai conferir, certo? Embora, quando é abaixo de 20 semanas, geralmente ela continuará com diabetes, né? Porque a gente já sabe que tem diagnóstico de ser crônico, tá? E aqui, gente, 11 semanas com glicemia de jejum de 88, aí depois fez o TTGO, que deu 97, 197, 164. Fez insulina na gestação, né? 8 unidades de NPH. E aí, no pós-parto, o que a gente faz com a insulina? Mesma paciente, pergunta quando ela tem o diagnóstico. Então, durante a gestação. 11 semanas, 88, TTGO, 97, 197, 164. O que a gente faz durante o acompanhamento? Vai a conduta com ela. Qual é o diagnóstico dela primeiro? Diabetes gestacional, é prévio, tá tudo bem. Gestacional, lembra, né? Não teve jejum maior que 126 e não ultrapassou 200 em TTGO, né? Então é gestacional, tá? E aí, se é gestacional, a conduta inicial é o quê? Dieta e exercício. Se mais de
das glicemias de jejum derem alteradas, que vai para a insulina, tá? 18 semanas com glicemia de jejum de 102, o que a gente faz? Acima de 92. Já tem diagnóstico, e aí gestacional, né? Certo? Então, presente de alguma coisa, mulher DTGO, mas vocês confundem, é pedir DTGO depois. Então, não precisa, já tem diagnóstico, certo? Pronto, e aqui, o manual que eu coloquei, que é a última geração que tem, mais claro. Médico, o uso de resumo que tiver, não tem problema nenhum, né? Mas o que o que é o mais atual que chega à saúde, que é esse manual, certo? No mais, gente, conversa, feliz, na próxima, destruindo, dá pra ter férias.